Olá, nós estamos hoje começando um tema muito interessante. Fique ligado conosco. Sorrindo. Na alegria e na tristeza. Dois programas especiais que nós... Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Vem com a gente. O tema de hoje é na alegria e na doença. E na tristeza. Mais uma vez. Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. Vamos de novo. Vamos de novo, Primeiro você vai tratar do assunto mesmo, né? Quer que eu gravo? Vamos ver, certeza que eu tô vendo que ele já tá cansando, Tarek. Vai. Quem sabe conhece. Ai. Olá, nós estamos hoje começando um tema muito interessante. Você já deve ter ouvido falar nos casamentos sobre os votos e geralmente nós declaramos ali que nós estaremos firmando uma aliança na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E nós queremos hoje falar sobre um desses temas que vai ser na alegria e na tristeza. Fique ligado conosco. Melhor é serem dois do que um. É o que está escrito aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9. E eu tenho experimentado isso ao longo aí de 20 anos de casamento, só de aliança, fora noivado, fora namoro. E aí eu não vou chutar o tempo não, porque dá azar errar assim ao vivo, né? Quanto tempo? Vai que erra a data, né? Não, a data eu tenho no coração, nós nos casamos dia 9 de dezembro de 2000. Pronto. Então, isso aí. Acertei, não acertei? Acertou. Aí o editor pôs assim, Mas de que a gente se conhece já tem muitos anos, né? A gente começou o namoro em 98, e aí entre namoro, noivado e casamento já vai uns 24 anos, eu acho. Gente, nós hoje vamos dedicar esse programa, esse e o próximo, a duas frases que são liberadas normalmente naquele momento em que se fazem os votos no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na doença. Eu estou me lembrando até de um casal que eu fui casar. Que pediu, né? Uma mãe, né? E um parente falou para mim, ô pastor, não fala isso não. Pula essa parte. Pula essa parte e tal, não vamos fazer esses votos não. E na verdade, um casamento verdadeiro, né? Ele precisa se manter de pé quando estas estações chegam, né? O dia mal bate a porta. Porque vai chegar. Chega. Né? Não chega. é, como é que é, desejar mal, agouro, não. É jogar praga, né? Vai chegar. Inclusive, eu gosto muito de uma frase que você usa da Bíblia, né? O texto da Bíblia que diz, quando passares pelo fogo. Sim, Isaías 43. Né? Um dia desse eu estava ouvindo você falando sobre esse texto e eu peguei isso porque, na verdade, o texto diz, se passares. Tem gente que fala, né, se passares, mas a Bíblia não está assim, na Bíblia diz quando passares. Então quer dizer que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, né? Se tiver, está até errado. Né? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, um texto tão conhecido que fala da armadura de Deus, para que resistais, né, ao dia permanecer mal. Firme ali no dia mal. Quer dizer o que? O dia mal chega, é uma realidade. O dia mal é uma realidade. E no início do nosso casamento, eu passei um dos piores dias. A gente fala de dia, não necessariamente 24 horas, mas uma das piores fases, um dos piores momentos, estações na minha vida, quando
recém-casado, eu perdi os meus pais. Então, de uma maneira muito breve, direta, tentando aqui manter o foco no que diz respeito da importância da parceria em momentos de alegria, mas também em momentos de tristeza, porque esses momentos existem. Vai frisar na tristeza porque não há dificuldade. Alegria, e não há o que se precisa ensinar para se viver o tempo de alegria. Todo mundo já nasce sabendo, né? A alegria é uma maravilha, está todo mundo formado, né? Agora, grandes amigos, né, se revelam em tempos de adversidade. Amigo mais chegado, na hora da angústia, nasce o irmão, diz Provérbios. Então são momentos assim que nós conseguimos separar quem é quem. E aconteceu, nós nos casamos em 2000, como eu disse, e poucos meses depois de casados, já no início de 2001, foi 3 meses de casamento praticamente. Não, quando nós completamos 2 meses de casado, o acidente já tinha acontecido, né? Seus pais estavam no hospital. Nós 2 meses de casamento. Isso. Meu Deus, 2 meses de casamento. Os meus pais, eles sofrem um acidente de carro e minha mãe fica internada há 11 dias e morre. Meu pai ainda demora algumas semanas, cheio de sequelas, inválido e também morre. Os dois, eu creio, estão na glória com o Senhor, esse não é nenhum ponto, mas o ponto é que eu, irmão mais velho, com mais 2 irmãos de sangue, pirei. E eu já era pastor, e fiquei por um bom tempo um pastor. Eu friso isso, as pessoas podem ficar um pouco meio escandalizadas, assim, mas olha, um pastor incrédulo. O que é um pastor incrédulo? É aquele cara que está pregando, você olha para ele e diz, beleza, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas dentro de mim um conflito muito grande, uma ira com Deus. Passando pelo processo do processo luto, né? de dor, um processo de luto, e aí como se não bastasse, o meu irmão mais novo na época era menor de idade. Sim. Então recém-casado, ela já teria que lidar com a minha dor, eu ainda pego o meu irmão mais novo, completamente perdido, um mais perdido que o outro, um mais rebelde que o outro, e trago ele para morar com a gente. E aí é o ponto que nós queremos destacar no programa de hoje. A importância, quando eu leio esse texto de Eclesiastes, essa frase para mim é uma frase verdadeira, é uma frase que cria vida, não é um slogan bacana, uma frase de efeito solta. Melhor é serem 2 do que 1. Eu tenho experimentado essa frase ao longo desses 20 anos, principalmente no início do casamento. Eu chego à ousadia de afirmar que Deus é tão bom. Hoje eu consigo ver isso, obviamente que no momento é muito complicado. Sim. Mas hoje eu consigo perceber isso claramente, Camila. Deus é tão bom que me deu uma aliança, uma parceria, num momento em que eu mais precisava, momento em que ele sabia, mais precisava, alguém que pudesse realmente carregar, ajudar no momento de luta, no momento de luto também, né? No momento de guerra, no momento de as duas coisas, porquês. né? Luta e luto, né? Meu Deus, e foi muito complicado. Mas eu também gostaria de saber da Camila como foi passar por um momento como esse do lado de uma pessoa completamente perdida. Eu acho que o meu lado, né, a minha parte seria como dizer aqui o que eu aprendi de lição passando o luto com você. E eu creio que uma das lições que eu aprendi em primeiro lugar é aprender a chorar com os que choram, é não exigir da pessoa que sofreu a perda que ela tenha a estrutura de qualquer outra pessoa, mas respeitar o seu processo. Então, naquele momento em que ele e o irmão mais novo, né, o Wesley, eu brinco que foi o nosso primeiro filho, né, foi o primeiro filho que eu gerei no luto, mas que naquele momento eu tive que aprender a lidar com a dor e a dificuldade da solidão em que eles precisavam viver naquele momento, porque luto não vem com manual. Eu li esses dias um livro da Eichla, né, uma cantora muito conhecida e que a maioria, acho que o Brasil todo conhece o processo em que a Eichla passou e continua sendo hoje um exemplo para mim de cristã. Eu brinco que eu li uma frase que ela é a Jó dos nossos tempos e eu concordo plenamente com isso. E naquele momento ela disse assim: o luto não vem com manual. E eu
me fez pensar em todo esse processo que você passou, que nós passamos juntos ali. E uma das coisas que eu aprendi em primeiro lugar, é respeitar o processo de luto do outro. O luto, ele não tem tempo para terminar, cada um tem seu processo, né? Então eu aprendi a te dar espaço, a deixar você ter, tanto você quanto Wesley, o seu tempo de solidão, o tempo em que vocês se trancavam ali no quarto, depois que chegávamos da igreja, e ali ficava o silêncio da casa, e eu ficava sozinha ali na sala. Por um bom período nós ficamos assim, e eu aprendi também a apreciar os meus momentos de solidão. Eu tornei os meus momentos de solidão no seu luto em momentos de comunhão com Deus. Em momentos onde eu aprendi a interceder, como diz o Senhor Jesus ali, a falar com o Pai no secreto. E naquele momento eu me apeguei muito aos Salmos de Davi. Quando Davi dizia, na angústia clamei ao Senhor e Ele me livrou. Eu aprendi também a me alegrar internamente em Deus, nos momentos de solidão, por saber que Deus estava trabalhando, mesmo que eu não estivesse vendo. De fé, né? Completamente. Eu aprendi a colocar as minhas lágrimas num lugar onde elas seriam aproveitadas. E a Bíblia diz que diante do Senhor, Ele possui uma taça com as orações dos santos, né? E com certeza naquela taça tem muita lágrima. Nós estamos falando aí de tesouros das escuridades, né? Essa é uma frase linda na Bíblia. 45. Quer dizer que fantástico. Existem escuridades, momentos de escuridão que reservam tesouros para nós. E já que nós estamos falando de aprendizado, acho que vale a pena destacar João 6, aquele milagre da multiplicação que Jesus faz, pães e peixes, e Ele manda recolher os pedaços que sobraram. E uma frase linda, Jesus libera ali para que nada se perca. Então eu penso que pior do que passar por momentos difíceis, e todos nós passamos, é a gente permitir que isso se perca, é permitir que a gente não tire proveito desses momentos. A gente tem que aprender com esses momentos, exatamente o que você está colocando aqui, lições que você tirou, e eu quero destacar uma lição que eu tirei também de Gênesis, do fruto proibido. Uma das grandes lições preciosas para mim, nesse momento, um tesouro que eu descobri nessa escuridade, foi a árvore dos porquês. Eu batizei a árvore, né, lá do jardim. E é muito bom, né? A gente falar sobre isso, porque tem muita gente passando por perda, principalmente nesse momento do Covid. Pois é. Né? Então, é muito importante essa lição. Isso. Ela não pode estar presente, a indiferença. Então, eu batizei aquela árvore do jardim, aquela árvore proibido, fruto proibido, né? Da árvore dos porquês. O texto fala sobre a árvore do conhecimento, do saber, do bem e do mal. E saber sempre foi um desejo do ser humano. A gente sempre quis saber. E a gente continua querendo saber, entender tudo, ter resposta para tudo. Por um tempo grande, diga-se de passagem, procurei respostas, por quê? Até porque a perda foi dupla, né? Foi dupla, então, foi uma pancada forte. Inesperada e dupla. Então, o luto, consequentemente, ia ser maior. Foi um tempo muito complicado. Gente, quando eu falo que é complicado com força. Complicado com força. É que a gente não tem, eu penso assim, amor, a gente não tem como, mensurar, a gente só pode imaginar. Isso. Acho que até difícil é imaginar. Mas é só realmente aquele que está ali do outro lado e sofreu essa perda ou uma perda vai conseguir passar. Consegue, né? Entender, dimensionar a dor. Eu sei que eu batizei essa árvore dos porquês, isso porque eu estava lendo esse texto em uma dos meus momentos de revolta e de porquês. O Espírito Santo plantou no meu coração, William, não coma desse fruto. Não coma do fruto proibido. É incrível, esse fruto ainda existe, gente. Foi o fruto em que Deus disse para Adão, não coma desse fruto. Que fruto? O fruto da árvore dos porquês, do conhecimento, do conhecer, do saber, do bem e do mal. E foi inclusive a serpente, Satanás, que disse para Eva, que nada, você pode comer. Se você comer, você vai ser como Deus, sabendo a todas as coisas, sabendo o bem e o mal. Gente, nós precisamos de Deus exatamente porque nós não temos resposta para tudo. E ainda hoje, a tentação
de querer saber, de querer conhecer o que Deus não revelou, ela é muito grande. Deuteronômio 29 diz que as coisas que não são encobertas são para nós, as coisas reveladas, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Quer dizer que existem coisas encobertas, existe um fruto do conhecimento, uma árvore dos porquês, e não vale a pena você comer desse fruto, mas eu sei o que é você sofrer a tentação de morder esse fruto. Não, eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso ter resposta. E até essa tentação que Satanás usa para que as pessoas partam para outras, outras crenças erradas, contrárias à Bíblia, mas na esperança de poder ter essa resposta. A intenção é genuína. Sim, é o momento da dor. É a saudade, sim, é a dor da perda. Desespero mesmo. Desespero. Isso faz você entender por que algumas pessoas partem para esse lado. Sim, porque ao lado, nós continuamos humanos, e isso é muito importante que você entenda, ninguém aqui virou anjo. Então a dor ainda acontece, tem o nosso lado humano que se aflora na perda porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eternos. Esse é o projeto original de Deus. Ainda bem que Cristo na cruz venceu a morte, venceu o pecado, Ele ressuscitou e a palavra de Deus afirma e nos promete que um dia dos nossos olhos Ele enxugará todas as lágrimas. O ponto grande aqui desse nosso programa, esse é o primeiro de 2 programas de votos matrimoniais, é que eu posso afirmar para você, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, como um dia cair na incredulidade, no desespero, na falta de fé, na desesperança, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Graças a Deus, nós conseguimos essa parceria na aliança. Eu penso que isso é ser semelhante a Cristo. Com certeza, é ter compaixão, é chorar com os que choram, como eu disse, é respeitar a dor do outro, o luto do outro, entender que com o tempo as coisas vão voltar ao normal, aos poucos as coisas vão voltando ao normal, mas dê espaço. Se você tem vivido esse período de perda, de dor no seu relacionamento, um dos seus cônjuges perdeu um ente querido, ou muitas vezes a perda, de um parente muito próximo, um filho, eu não sei, dê tempo à sua dor, deixe Deus tratar com você. Vão ser dias de muitas lágrimas, solidão, mas o Senhor está em todos eles. Eu costumo dizer, Deus está no dia bom e Deus também está no dia mau. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Dê espaço para se falar da dor, dê espaço para esse cônjuge chorar, dê espaço para esse cônjuge falar também sem ser julgado, Palavras como: ah, você não crê no céu, palavras como: ah, mas você vai ver, vai passar, não ajudam no momento. Nem um pouco, Você que já passou por isso, você sabe. Então, é necessário respeitar o processo de luto de cada um e como cônjuge, a gente só precisa nesse momento, como esposa eu posso dizer, ser a ajudadora. E nesse momento a ajudadora aqui foi carregar o peso do luto junto. Entender que um precisava estar sozinho naquele momento, então eu aproveitei a minha solidão para interceder por ele e para que o Espírito consolasse ele da maneira como eu não poderia consolar. Amém. Ficou aí alegria e tristeza. Isso é manter uma aliança de verdade. Queridos, que Deus abençoe vocês, olhando sempre para o Senhor e caminhando para sermos mais e mais semelhantes a Ti. Amém. Que Deus te abençoe, te console, te fortaleça. Não esquece de dar o seu joinha no canal, ativar o sininho para receber as notificações, de se inscrever aqui para estarmos sempre compartilhando uma palavra. Que Deus abençoe.